Muito mais do que um lindo dia eu desejo para todos vocês, minha gente querida. Aqui no canal Acima da Média você tem a oração da manhã de segunda a segunda-feira. E por aqui, Pastor Daniel começando mais este momento de edificação para a sua vida e a sua fé. O nosso tema de hoje será Acalme o seu coração. Está com o seu coração aflito? Então hoje é o dia que Deus me colocou aqui para abençoar a sua vida com esta palavra. Antes de prosseguirmos, eu faço aquele pedido todo especial. Deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Fazendo isso, você vai abençoar para que a plataforma indique estes vídeos para a edificação de outras pessoas. Muito bem, minha gente querida, o nosso texto devocional do dia de hoje é Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 39, que nos diz o seguinte: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Queridos, quando eu leio esse texto e todas as vezes que eu o leio, eu fico tentando imaginar essa cena tão interessante e ao mesmo tempo amedrontadora que os discípulos do Senhor Jesus enfrentaram. O texto que nós acabamos de ler fala sobre um momento muito delicado na vida dos discípulos de Jesus. O texto fala de um momento tão especial e ao mesmo tempo tão tenebroso que nós ficamos aqui pensando sobre a grandeza de tudo isso, tanto da tempestade que se levanta, como da bonança que se faz partindo das palavras do Senhor Jesus. Esse texto nos traz algumas lições sobre as tempestades da vida que podemos enfrentar ao longo da jornada. Eu quero destacar aqui 3 lições que esse texto nos apresenta. Primeiro, o mesmo Jesus que orienta os seus discípulos a ir adiante é aquele que segue ao lado deles. O texto nos diz que estava chegando a noite e o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Jesus não apenas dá uma orientação, uma ordem, mas ele é aquele que se coloca ao lado dos seus discípulos. A Bíblia nos diz no verso 36, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como ele estava. Outros barcos também o acompanhavam. Esse momento tão especial nos dá com muita clareza a certeza de que aquele que nos orienta como discípulos a ir adiante sem olhar para trás é o mesmo que nos acompanhará. Segundo, Jesus nos permite passarmos por tempestades, mas em momento algum ele vai nos abandonar.
até porque Ele está exatamente ao nosso lado. Então, se hoje você está enfrentando uma grande tempestade, não se esqueça, o Mestre está ao seu lado. Pode ser que neste exato momento Jesus ainda não tenha entrado em ação. Ele está tranquilo, aguardando o seu momento para agir. O texto revela para nós que levantou-se uma tempestade tenebrosa. E o texto vai nos dizer que as ondas eram tão grandes que estavam enchendo o barco de água. Mas o nosso Redentor estava com a sua cabeça sobre um travesseiro, descansando tranquilamente. Eu acredito que ele ainda estava aguardando o momento exato para entrar em ação. Os discípulos vão até Jesus. Afinal de contas, ele estava cansado, ele havia atendido muitas e muitas pessoas. Eles o acordam e fazem aquela pergunta: Senhor, o Senhor não se importa que nós morramos? Queridos, Jesus nesse momento entra em ação. Então nós temos uma terceira lição. Aquele que nos orienta a seguirmos adiante, mesmo sabendo que enfrentaremos a tempestade, é aquele que com poder traz a quietude para as tempestades da nossa vida. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Meu querido, permita-me aqui deixar para você 3 palavras se você está enfrentando algum tipo de tempestade na sua vida. A primeira delas é: não desista de lutar. A segunda: avance contra os ventos. E por último, acalme o seu coração. Jesus, o nosso Mestre querido, está aí ao seu lado. Vamos então às aplicações da nossa devocional de hoje. Primeiro, hoje é dia de seguir adiante, diante das ordens de Jesus. Então, seja obediente. Segundo, se as tempestades estão à sua vista, lembre-se, Jesus continua ao seu lado. Foi Ele quem lhe mandou seguir adiante, sabendo que você iria enfrentar essa tempestade no dia de hoje. E por último, hoje Jesus continua sendo o mesmo que tem poder para fazer aquietar a tempestade que você está enfrentando. Uma última palavra: acalme o seu coração. Vamos orar? E a nossa oração será: Deus, ajude-nos a passar pela tempestade. Pode ser que você que está aqui acompanhando esta oração da manhã de hoje não esteja enfrentando nenhuma tempestade. Levante então as suas mãos para os céus e agradeça. Mas se você conhece alguém que está enfrentando algum tipo de tempestade, eu te convido a orar comigo neste momento e juntos vamos então interceder por aqueles que estão passando por provas. Oremos! Querido Deus, Pai Celestial de nosso Senhor Jesus, damos-te graças pelo dia chamado hoje. Te louvamos pela Tua palavra. Bendizemos ao Senhor diante da beleza da Tua santidade. No dia de hoje, rogamos por aqueles que estão passando por provas, que estão, Deus querido, passando por tempestades. Ah, Senhor, são tantas tempestades enfrentadas. Tempestades na vida financeira,
tempestades no campo dos relacionamentos, tempestades no que diz respeito às dores da alma, aquelas situações que nós nem sequer conseguimos compreender porque estamos enfrentando, tempestades no campo dos pensamentos, tempestades diversas. Senhor, neste exato momento, estende a tua mão e juntos aqui nós intercedemos por todos aqueles que estão passando no olho do furacão. Aqueles que estão, Deus querido, enfrentando problemas de saúde. Senhor, são tantas provas e sobre todas elas sabemos que tu tens palavra de vida, que tu és aquele que pode vir e intervir de forma poderosa e miraculosa. Clamamos a tua intervenção nesse momento sobre a vida de todos que estão em sofrimento. Fortalece o coração de cada um, acrescenta-lhes fé. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém, amém e amém. Amém, meu querido? Última palavra? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Se você foi abençoado, compartilhe com alguém que está passando por provas neste momento. Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima oração da manhã.